Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da palavra. Do meu lado, presbítero Lucas. Graça e paz. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz você de casa. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Você que está aí nos acompanhando apenas pela Rádio Sudoeste. Não se esqueça que também estamos lá no YouTube, todo de segunda a sexta-feira, na verdade, a partir das 10 horas da manhã. Se inscreve lá nesse canal para que você seja notificado aí todas as vezes que a gente traz uma palavra para te abençoar. Dá o like lá e se não gostar, dá o dislike. Ó, meu filho que diz isso. Aleluia. Lucas, sábado agora nós temos o Musical Encontro. O Encontro, é isso aí. Musical preparado, né, apóstolo? Como o senhor já citou em algumas vezes. Todas essas ações que a gente faz são evangelísticas, né? Então esse é mais uma ação evangelística que nós estamos trazendo. Músicas autorais, é isso mesmo? Músicas autorais, né, de composições aqui do nosso ministério. Você que vai estar aqui pela região, vem estar aqui conosco sábado a partir das 18 horas. Vão ser 2 sessões, tá? A primeira começa às 18 e a segunda às 20 horas. Amém. Nosso convidado especial venha, vai ser bênção. Lucas, começa hoje também o nosso propósito. É tempo de intenso clamor. Nós entendemos que muitas coisas da nossa vida, ela só se resolve em oração. Uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada cristã foi que a oração, ela é a base do meu ministério, é a base da minha vida. E a história conta, né, que Pedro, quando foi preso e ia ser morto no dia seguinte, a igreja começou a orar por Pedro. Aí a história conta que o anjo do Senhor aparece, né, e acaba soltando Pedro. Quem foi buscar o anjo? Né? Foi a oração. A oração foi lá, pegou o anjo, trouxe, que libertou a Pedro. Quando a gente não entende isso, e a gente quer buscar de Deus alguma coisa, não é o nosso grito, não é o nosso choro, não é as penitências que a gente coloca como oferta e dízimo, nada disso. Aquilo que atrai o propósito, a vontade, a libertação, a restauração é a oração. Pedro estava preso, dormindo, daqui a pouco um anjo aparece, a oração da igreja foi lá e buscou o anjo para libertar a Pedro. De repente você está em casa aí agora, com o filho aprisionado nas drogas, o casamento aprisionado naquilo que é a prostituição do marido. A gente vive tantas coisas com dificuldade, e o que é que vai trazer aquilo que é a libertação, a restauração, a cura, a salvação? É a oração, Lucas. Amém. Realmente, estendendo, né, apóstolo, esse direcionamento de Deus, estamos lançando esse propósito a partir desse mês. É tempo de intenso clamor, para que a gente possa voltar realmente as nossas atenções para aquilo que é a nossa base da comunhão com Cristo. A gente costuma sempre exemplificar com os adolescentes que se você não tem conversa com uma pessoa, você não tem relacionamento. Desse jeito. E a oração é uma conversa com Deus. A gente precisa orar falando e também orar escutando a Deus. Então, que nesse tempo a gente possa estar junto. Começa hoje, a partir das 19h30, aqui na nossa sede, no Recanto do Sol, São Pedro da Aldeia. Vem estar aqui conosco. Vai ser tempo de intenso clamor. 2 Coríntios 12, versículo 8, olha o que diz o texto aqui. Paulo falando daquilo que seria o espinho da carne dele, daquilo que seria o seu sofrimento. Ele fala que 3 vezes orou ao Senhor pedindo que tirasse dele o sofrimento. O que a gente entende? A maioria de nós só busca a Deus, Lucas, quando a gente está sofrendo, quando alguma coisa deu errado, quando alguma coisa não está acontecendo como a gente gostaria. E a grande verdade é que todo lugar que não tem oração, a fé morre. Então a gente vê Paulo vivendo algumas coisas com muita dificuldade e intensamente continuando orando ao Senhor. A grande maioria de nós só vai orar quando já deu ruim, quando está sofrendo, quando está na angústia. Quando é a última opção. A última opção. E quando a gente vai orar como sendo a última opção, muita gente vê a fé morrer. É por isso que ninguém vai orar melhor pelo meu filho que está doente do que eu. Eu sei aquilo que é a dor do meu coração de ver o meu filho enfermo. Por mais que eu peça oração aos irmãos, eles vão orar, interceder, levantar clamores pelo meu filho, a minha oração tem muito mais propriedade do que a oração da igreja, do que dos intercessores. O véu do tempo foi rasgado. Mas o que acontece? Muitos de nós ficamos tanto tempo sem orar, ou temos aquela oraçãozinha sem vergonha na hora do almoço, Senhor, abençoa e não falte. Senhor, né? tu és joia, abençoa essa boia.
Na hora que vai dormir, tem um cara que tá orando lá agora, a esposa tá achando que ele tá falando em língua, ele já tá roncando, cara. Então a gente vai vendo que onde tá faltando oração, a casa que não tem oração, a fé morre. A igreja que não tem oração, a fé morre. O trabalho, a empresa que não tem oração, a fé naquele lugar vai morrer. E quando vierem as dificuldades, a pessoa não consegue encontrar base para firmar-se e entender que esse processo da prisão, da enfermidade, na oração a gente consegue trazer aquilo que é a restauração e o anjo que vai trazer a libertação sobre a nossa vida. Apóstolo. E a Bíblia fala, né, que mais importante disso tudo é a intenção que a gente faz as coisas. Né? A intenção em orar é para qual sentido? Né, a intenção de você estar orando, de repente, né, como o senhor citou, não vamos colocar a igreja em oração pela vida de fulano de tal. Aí todo mundo vai lá no grupo do WhatsApp e coloca a mãozinha. Se a intenção da pessoa for só demonstrar que ela orou, ao invés de realmente ter gastado um tempo com a intenção de que Deus mandasse a provisão, Aleluia. Mandasse uma cura e tivesse ali uma transformação na vida das pessoas, essa oração está sendo em vão, né? Vai ser a oração do fariseu, querendo demonstrar para as pessoas que sabe de alguma coisa, falando daquilo que são as suas dos seus bons feitos. Mas se essa nossa intenção no coração em relação a orar, em tudo que nós formos fazer, não tiver direcionado e alinhado com aquilo que é a intenção do coração de Cristo, a gente vai estar falhando o tempo todo, né? E a gente achando que está fazendo as coisas certas, vai estar errando. Como a gente já citou em alguns outros programas também, falamos sobre esses assuntos. Mas o que a gente precisa entender, né, apóstolo, é que a gente pode estar até orando, a gente pode estar jejuando, nós podemos estar vindo aos cultos, mas se a gente está fazendo tudo isso com a intenção errada, a gente vai estar falhando em todos eles miseravelmente. E é o princípio de tudo, né? A Bíblia fala, a gente não consegue esconder nada do Senhor. Aleluia. Antes que a palavra chegue à minha boca, Cristo já sabe o que já sabe o que eu estava pensando, para onde eu estava olhando. Não tem como enganar. A gente às vezes tenta enganar os líderes, né? Isso aí, talvez você já tenha feito isso e ache muito bom nisso. Mas para Cristo isso é impossível acontecer. E a gente, infelizmente, achando que agradando, às vezes com boas palavras, certas pessoas, a gente também vai estar agradando a Cristo. Se a nossa intenção estiver diferente daquilo que é o propósito de Deus para aquela situação, a gente vai estar falhando. Abacuque, capítulo 3, ele fala algo interessante, né? O texto começa assim: oração do profeta Abacuque. E qual a oração que ele está fazendo? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. E ele coloca: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. A oração produz avivamento. Eu não conheço, Lucas, nenhuma outra forma, e você colocou de uma forma interessante, subida na montanha, propósitos, louvores, se a intenção não for correta, isso tudo é prejudicado. O ruim é que também tem muita gente querendo trazer avivamento, trazendo alguém de fora, um cantor gospel, trazendo um pregador de fora, renomado. Essas coisas na igreja, essas coisas na cidade não trazem avivamento. O que traz avivamento é uma igreja que ora. O que traz avivamento é um grupo que se reúne com o propósito de buscar a Deus para aquilo que seria as dificuldades da cidade, as dificuldades do povo, as mazelas do país. O Abacuque está deixando bem claro aqui: aviva a tua obra no decorrer dos anos. E isso só acontece através da oração. Salomão, ele acaba de orar, ele acabou de inaugurar o templo, né? E ele vai fazer uma oração. E a Bíblia diz: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. Não foi acabou fulano de cantar, desceu o fogo do céu. Acabou ciclano de fazer tal. Não, acabou a oração. Fogo do céu desceu. A glória do Senhor encheu a casa e as pessoas não conseguiam ficar de pé. A gente está achando que muita música, que muito movimento, que muita gente de fora, nas coisas que são interessantes, né, visíveis que estão acontecendo, vão mover as questões do mundo invisível. O que move o mundo invisível é a oração. Apóstolo. E tem uma frase que a gente escutava muito aqui de um dos nossos líderes, né, na nossa igreja, que a gente só revela em público aquilo que a gente faz no secreto. E aí o senhor falou sobre alguém que canta e acha que vai, mas se a gente não estiver orando, se lá no secreto, se nós não estivermos buscando aquilo que Deus quer, a gente vai estar buscando um avivamento só de fora, né? Um avivamento das pessoas aplaudirem, das pessoas gritarem, das pessoas acharem bonito um louvor,
mas a oração que realmente vai trazer esse avivamento. E avivamento não tem a ver com movimentos, né? Aleluia. O avivamento tem a ver com como o senhor citou, uma igreja que vai orar e vai entender o propósito de Deus para que essa igreja possa seguir essa direção e, com certeza, esse avivamento vai trazer a transformação das vidas que frequentam esse lugar. Seja você uma pessoa que ora, venha para o nosso propósito de oração toda quarta-feira, começa agora, tá? Tempo de intenso clamor. Beijo no coração, paz de Cristo. Te abençoe, até o próximo programa.